Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e essa é a minha primeira participação aqui no canal Analisadamente. Eu sou professor e psicólogo e venho contribuir um pouco sobre a noção de aqui agora. É interessante porque nós, seres humanos, estamos completamente contingenciados à nossa relação com o tempo. Eu gosto de resgatar a mitologia que nos lembra que Cronos engolia seus filhos à medida em que eles nasciam. E muitos de nós ainda estamos aprisionados a essa perspectiva, não é verdade? Engolidos pelo tempo. Erich Fromm afirma de forma magistral que o ser humano é o único animal que se entedia. A nossa relação com o tempo é um diferencial para nós. Sem dúvida alguma, nós nos vemos muitas vezes escravos do relógio. Quantas vezes nós nos pegamos matando o tempo? Olha que expressão interessante, né? E outra que a gente repete bastante, que é tempo é dinheiro. Então essa relação com o tempo denota a nossa humanidade. Na filosofia, vemos autores brilhantes, como, por exemplo, Aristóteles, falando sobre o tempo. Vemos Santo Agostinho de Hipona também relatando sobre a relação com o tempo. Mas me chama bastante a atenção a perspectiva de Henri Bergson, que é um autor francês intuicionista que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura do ano de 1927. E tem muitos textos escritos sobre a nossa relação com o tempo. Para entender o que ele traz, é legal que a gente consiga se debruçar sobre conceitos como intuição, duração e élan vital. Para Bergson, o tempo, na verdade, é uma situação objetiva com a qual nós nos relacionamos. Para ele, por exemplo, o passado e o futuro não têm uma existência objetiva. São apenas artefatos, construtos mentais com os quais nós nos relacionamos com o tempo. Porque para ele, o passado não existe senão na nossa mente. É o que a gente chama de memória. E o futuro, da mesma forma, é o que a gente chama de expectativa. Então, nessa relação, muitas vezes a gente se vê em circunstâncias um tanto quanto difíceis, porque não conseguimos estar verdadeiramente aqui e agora. Então, nesses construtos, a gente vai ver também a figura de Russell, o pai da fenomenologia, que foi aluno de Franz Brentano, que também trazia essa mesma perspectiva de que nós temos um conceito que é o conceito de vivência. Algumas traduções colocam como experiência. E o que é que esse conceito nos refere? A nossa perspectiva de que existe uma diferença entre o tempo percebido e o tempo sentido. São coisas diferentes. Por quê? Porque às vezes a gente, por exemplo, passa muito tempo no trabalho ou indo para o trabalho, por exemplo, mas 10 minutinhos que a gente passa com a pessoa que a gente gosta de verdade, aquilo ali vai ter uma ressonância muito maior em nossas vidas do que o tempo que a gente gastou no transporte ou trabalhando com uma coisa que a gente não gosta. Então, às vezes a gente sonha, inclusive, com aqueles 10 minutinhos do dia, enquanto que nem se toca com relação ao transporte ou ao trabalho que a gente não gosta. Ele também, Russell, fala da questão da motivação. Nós somos motivados tanto pelo aqui e agora, esse momento presente. Ele também fala do ali antes, que são os a priori, as convenções sobre as quais nós estamos aprisionados. E ele também fala do além depois, que são os a posteriores, são os nossos desejos, nossos objetivos, nossas metas pessoais, nossas ambições. Um outro autor também que me salta aos olhos quando se fala da relação do tempo é Lacan, que vem trazer na sua psicanálise a noção de tempo lógico, que vai se diferenciar do tempo cronológico. O tempo lógico é o tempo percebido, significado, é o tempo que a gente vivencia,
de uma forma diferenciada. É aquela história do você nem percebe que o tempo passou. Já há tanto tempo? Pois bem, o Lacan fala sobre isso, dessa possibilidade de vivenciar. E aí é interessante resgatar também uma visão gestáltica, uma autora que eu tive contato durante a minha graduação, que é Vera Felicidade Campos, que traz uma perspectiva bem curiosa. Ela diz o quê? Que sempre estamos vivendo em um presente, muito embora nem sempre estejamos vivenciando o presente. Ou seja, nem sempre a gente tem consciência do momento presente, né? E para ela, o presente é um vazio. É um vazio dentro do qual nós podemos produzir alguma coisa. É meio que a noção de vazio quântico da física quântica, da mecânica quântica. É um vazio de onde sai tudo. Essa noção é curiosa e peculiar porque a gente passa por um processo de presentificação. Na própria Gestalt terapia, essa noção de presentificação é sinônimo de conscientização. É o awareness, né? Tomada de consciência. Pois bem, essa tomada de consciência se dá no aqui e agora, porque é aqui que a gente se lembra do passado, tem a possibilidade de ressignificar ele. É aqui que a gente planeja o futuro, a gente se prepara, e é preciso tomar muito cuidado até com essa palavra, né? Eu que gosto de etimologia das palavras. O preparar é parar antes da hora, então a gente precisa realmente vivenciar e não parar antes. E aí, essa noção de que o passado ele não determina o presente, é uma noção que a Gestalt terapia toma emprestada do Zen budismo. O Zen budismo diz isso, né, que o passado não determina o presente, ele influencia, ele contingencia, mas ele não determina. O único passado que determina o presente é o passado que continua presente. É o passado que a gente insiste em trazer conosco para a nossa vivência presente, em arrastar conosco e por isso influenciar a nossa vida. É tão difícil a gente deixar aquilo ali lá atrás e a gente vai, arrasta como que em correntes, em grilhões. E isso vai influenciar o nosso dia a dia, o nosso aqui e agora, porque nós estamos trazendo para o aqui e agora. Então o passado não determina o presente. O único passado que determina o presente é o passado que continua presente. E aí, nessa perspectiva do budismo, a gente vai ver o quê? É que a gente vivencia um verdadeiro analfabetismo emocional. A gente não sabe diferenciar as emoções que está sentindo, não consegue nomeá-las. A gente abre geladeira para pensar, a gente come alguma coisa quando na verdade está vivenciando uma situação de ansiedade, mostrando nitidamente que a gente não está presente, não está ali identificando o que está sentindo. A gente não sabe muitas vezes diferenciar raiva de medo. Quantas vezes a gente usa a máscara da raiva para esconder uma sensação de medo? Isso é muito frequente, né? E aí, quando eu falo de viver o presente, de viver o aqui e agora, obviamente que eu não estou aqui me referindo a viver de modo inconsequente, irresponsável. Todos os psicólogos de orientação existencialista e fenomenológica concordam em dizer que usar da liberdade implica em arcar com responsabilidades. Então, obviamente que viver esse aqui agora é também levar em conta que todos os nossos atos têm consequências, todas as nossas escolhas têm consequências. E é imprescindível tomar consciência disso para fazer melhores escolhas, para usufruir melhor da questão do presente. Os existencialistas falam da questão da inautenticidade, que é em especial a figura de Martin Heidegger, colocando isso, né, que às vezes a gente foge do presente, foge da liberdade, do ato de tomar decisões, justamente dando ao outro essa capacidade, dando ao outro essa responsabilidade e arcando com as consequências disso. Porque quando a gente escolhe não fazer escolhas, a gente acabou de fazer uma escolha. Então, fugir do presente, dando ao outro essa responsabilidade que na verdade é nossa, também implica em consequências que nós vamos arcar. Porque todas as consequências das nossas escolhas são, na verdade, individuais e intransferíveis. Então, sempre a gente vai ter esse contato com essa situação. A questão é que a gente tem dificuldade em lidar
com o fato de que o tempo está passando. O próprio Carl Gustav Jung diz que as pessoas tendem a envelhecer à medida em que deixam de viver o aqui e agora, de viverem no presente. O envelhecimento se dá por conta dessa incapacidade de aceitar esse momento. Aí eu gosto de lembrar, né, aquela frase de núcleo pobre de novela: aceita que dói menos. Porque pegando a perspectiva de Jung, nós estamos nos individuando nesse processo de autorrealização, de tornar-se si mesmo. E esse processo, obviamente, que implica em se presentificar, em estar usufruindo do aqui e agora da melhor maneira possível, porque é isso que a gente tem. É o que os Gestalt terapeutas chamam de contínuo. Né? Esse contínuo, que é o presente, na verdade, é a única coisa que a gente tem. De verdade, é onde a gente vive, onde nossa história passa, onde a gente vai presentificar o nosso passado e o nosso futuro. E é preciso aprender a lidar com isso. Rollo May, que é um autor que eu também admiro bastante, vai dizer que as pessoas, infelizmente, têm dificuldade de vivenciar o presente, e o presente é um momento fecundo. Eu adoro essa expressão dele. É o momento fecundo, é daí que pode surgir alguma coisa. É daí que está repleto de possibilidades. Aí a gente pode mudar, alterar nosso repertório, nossas possibilidades de comportamento, nossas crenças. É nesse momento, né? É exatamente agora. Só que alguns Gestalt terapeutas, a exemplo de Jorge Ponciano Ribeiro, fazem a diferença entre aqui e agora, com hífen, e aqui e agora, colocando que são duas coisas diferentes. Ele vai dizer o quê? Que o aqui e agora tem a ver com o tempo vivido, experimentado, né? Ou seja, essa unidade espaço-temporal é uma vivência pessoal, e o aqui e agora tem a ver com a circunstância intersubjetiva, tem a ver com o quê? Com a duração, com a extensão dos nossos desejos, daquilo que sai do meu organismo, e tem a ver com esse espaço intersubjetivo. Não é uma coisa exatamente objetiva, é intersubjetiva. Então ele diz que é preciso que a gente consiga vivenciar as duas coisas de maneira presentificada, de maneira consciente. E aí é interessante porque essa visão aumenta a questão da consciência, aumenta a responsabilidade, melhor dizendo, da questão da consciência, da tomada de consciência. Por quê? Porque ele diz que quando a gente toma consciência desse momento, que é até um paradoxo, ele cita Frederick Perls, colocando exatamente que o Zen Budismo diz que no momento que você vive o aqui e agora, deixa de ser aqui e agora, passa a ser ali antes, porque o presente, no momento em que você objetifica ele, acaba se tornando algo que passou, algo imediatamente anterior. Então é meio que um paradoxo contínuo que a gente vai o tempo inteiro enfrentar, vivenciando isso de maneira corajosa, numa visão bem existencialista, né? Aí é interessante porque atualmente a gente vê inúmeras propostas resgatando propostas terapêuticas, né, da ciência psicológica, da prática clínica também, resgatando essa visão de vivenciarmos o presente. Muito recentemente tivemos o surgimento dentro da psicologia cognitiva e da cognitiva comportamental a perspectiva do mindfulness, que é uma visão técnica de aprimoramento da nossa mente que nos leva a vivenciar, a experienciar o aqui e agora. E isso faz com que a gente consiga sentir a partir do nosso organismo o momento presente. É conseguir tomar um banho sentindo a água escorrer pelo corpo, é conseguir verdadeiramente degustar o sabor de um alimento, é verdadeiramente estar presente em tudo aquilo que a gente faz, seja lavando um prato, seja lendo, assistindo um vídeo como este, né? Estar realmente presente, que é um desafio sem dúvida alguma. Mas também recentemente, há não muito tempo, mais recentemente ainda, na verdade, surgiu uma proposta chamada Heartfulness, que é uma visão diferente da Mindfulness, porque a Mindfulness busca aprimorar a mente, enquanto que o Heartfulness você vai fazer todo o trabalho de presentificação a partir do sentimento, do coração, sem essa cisão, sem essa quebra, essa diferenciação mente-sentimento. Não, é tudo uma coisa só, embrincada.
Então é uma proposta bem recente, que inclusive tem muito pouca coisa ainda em língua portuguesa, mas que sem dúvida alguma vai trazer contribuições nessa nossa tentativa de nos tornarmos cada vez mais presentes. E eu encerro minha fala com uma frase de Gustave Flaubert, o famoso escritor francês, quando ele diz assim: o futuro nos tortura e o passado nos aprisiona. É por aí que nos escapa o presente. Então que a gente possa verdadeiramente viver o momento presente com tudo que ele tem a nos oferecer, e em especial nos oferecer a saúde de usufruir da nossa liberdade, verdadeiramente nos libertando da depressão, esse aprisionamento do passado, e da ansiedade, essa inquietação e expectativa com relação ao futuro. Muito obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo para quem pode usufruir um pouco dele. E prosseguiremos com o canal falando mais em breve. Participações. Mas teremos mais em breve. Grande abraço.